Esse lourinho aí do olho azul, ele é o fantasma da Conde da Boa Vista. Ele foi funcionário da prefeitura, mas ao desencarnar, ele desencarnou como um rei da França. Aí tem esse clipe aí, Viva la Vida. Viva la Vida, porque ele... Eu acho que ele ocupava, né? Eu cheguei a conhecer essa pessoa. Ele andava quase feito um fantasma mesmo lá na prefeitura de Recife, numa das casas, né, dessas casas antigas. E de vez em quando ele falava comigo, ele me dava um oi. E eu lembro dele como funcionário da prefeitura. Também tem uma pessoa parecida, muito parecida com ele, que também já foi meu professor de geografia, só que era de outra idade. Eu acho que é alguém parecido, eu não sei. Ou é a mesma pessoa que atravessou um portal, eu não sei como isso funciona. Eu sei que essa pessoa, ao desencarnar, é que ela fez esses clipes aí e montou essa banda. Essa banda é de um fantasma. Essa pessoa já desencarnou e do mundo dos mortos ela criou essa banda aí chamada Coldplay. É sobre a consciência, né? É mais sobre isso do que sobre tecnologia, sobre os perigos que você está correndo. Eu não me sinto em perigo, mas eu tô atenta, entendeu? Eu tô vigilante, eu tô atenta. Eu sinto uma coisa se aproximando de noite por aqui pela área, parece que emite uma frequência, ele se move através de sonares, né? Eu não sei quantos são, mas eu tô acreditando, sim, que isso é um mundo espiritual, isso é um mundo das pessoas que já desencarnou. A pessoa pode guardar memória de pessoas que ela conheceu. Por exemplo, esse aí, ele tá dizendo que ele usa um espelho que é o portal oficial lá da prefeitura pra observar o mundo dos vivos. Só que ele agora, nesse exato momento, ele tá vivo. Só que no futuro, né, quando ele desencarna, ele vai a memória dele ele vai transformar em obras de arte, né? Fragmentos da memória dessa pessoa. Por exemplo, esse outro aí também foi da prefeitura também, esse outro aí é vocalista dessa banda Nação Zumbi. Esses dois aí, tanto essa banda Nação Zumbi quanto essa Coldplay é de pessoas que trabalhou na prefeitura e criou esse portal de comunicação aí do mundo dos mortos aí pra tentar se comunicar. Aí, como eu me lembro deles e eu entendo que eles trabalhavam na prefeitura, eu tô entendendo que essas dois aí é portal lá da prefeitura de Recife, mas também é do mundo dos mortos. Pra você ter uma ideia, em vida, a pessoa foi o quê? Esse louro aí, ele foi funcionário da prefeitura. Depois de ir embora, né, pro mundo dos mortos, eles só conseguem se comunicar através dessas obras de arte que eles vão criando. Agora, uma parte dessas obras de arte é original, mas nem todas. Por exemplo, o que eu quero dizer é, se alguém tentar corromper uma discografia dessa, como por exemplo essa aí de Coldplay, né? Que ele faz? É a mesma coisa de ele estar tentando roubar a alma da pessoa ao qual essa obra está associada. Então, existem espíritos obsessores, entidades bem assim pesadas, espíritos de almas de pessoas caídas, que elas tentam corromper. Elas reeditam, elas hackearam, se chama hackear, mas na verdade é corromper a informação contida. Ela cria tudo, entre aspas, né, novo, e ela vai fazer o que? Praticamente ela tá tentando apagar a memória da pessoa, do que a pessoa foi, quem realmente a pessoa foi. Então, esse, por exemplo, aí, ele se apresenta, né, como aquele rei da França, né? Que naquele Viva la Vida ele tá se apresentando como rei da França. Mas é original, apesar de ele ter sido funcionário da prefeitura de Recife. Mas essas almas, espíritos obsessores, alguém pode dizer que são hackers, né? Pessoas especializadas em corromper obras de arte. Eles podem pegar uma parte dessa discografia e aos poucos ir fragmentando, transformando em uma coisa que não tem nada a ver. Inclusive colocaram ele até como gay. E eu que eu saiba, ele não é gay, mas tem algumas desses clipes aí falsos aí de Coldplay em palco, né? Em shows aí. É tudo mentira, porque isso é o quê? Essa palavra hackear pra mim não faz mais sentido. É como se a alma da pessoa estivesse sendo fragmentada pro lado nocivo, pro lado ruim da coisa. Como se a alma dessa pessoa estivesse sendo destruída por um tipo de entidade. Ela pega o que é original, os clipes são originais, né? Mas ela coloca a pessoa num palco, uma multidão ilusória, que não tem como aquele de Coldplay, em que ele aparece num palco cantando pra muitas pessoas num tipo de arena, de coisa assim, esqueci o nome que se dá, mas aquilo ali não é original, mas é como se a pessoa, o espírito obsessor que estivesse tentando roubar a alma dessa pessoa, estivesse dizendo, a alma dela agora me pertence, eu posso apresentar ela da forma que eu quiser. Então eles colocaram ele como um gay, vestido com a roupa colorida, mas não é essa a pessoa. Eu cheguei a conhecer essa pessoa, eu fui estagiária lá da prefeitura e foi assim que eu conheci essa pessoa. Ele falava comigo de vez em quando, que eu saiba, ele não é gay, né, mas foi hackeado esse negócio todo. Então a parte dessas coisas de Coldplay é tudo falso, eu acho, né, eu acho. Também pode ter, Nação Zumbi tem uma forma mais evidente de que isso tá tudo fragmentado, hackeado aí, mas também a letra das músicas, por exemplo, ele pode pegar uma música que não é de um compositor como, por exemplo, Roberto Carlos, pegar de outro e substituir, colocar como se fosse de Roberto Carlos. E eu suspeito que tem uma música que não é de Roberto Carlos, mas tá na discografia de Roberto Carlos, que parece que é de José Augusto, não é de Roberto Carlos. Então, fazendo isso, ele faz o quê? Eles tentam corromper a memória da pessoa para que a pessoa esqueça quem ela foi em vida e assim ela perca a alma dela. Essa é a jogada, entendeu? Essa é a jogada. Agora, quanto a associar o nome de uma pessoa a de outra pessoa, e assim também é uma forma da pessoa esquecer quem ela é. Por exemplo, triangular, né? Triângulos de informação, ou amoroso, entre aspas, né? É só informação, é associar a imagem de um espírito caído, a imagem de uma pessoa que teve uma vida né, boa, que não foi uma pessoa ruim, nem foi uma pessoa
que fez mal a outra, mas ela associando que entre ela e essa pessoa houve algum tipo de confronto, de intriga, ela consegue colocar ela como uma pessoa boa e sujar a imagem da outra pessoa. Também é uma forma de ela corromper a memória das pessoas e até talvez até roubar a alma. Então esse negócio aí de triângulo amoroso, que nunca existiu entre eu e homem nenhum, talvez seja pra isso. Pra eu que eu esqueça quem eu sou. Eu vou viver minha vida em função de querer saber quem é que tá me provocando na internet, trocando, tentando me trocar farpa comigo. Eu só tô deixando registrado isso, porque eu tô tentando entender e tô deixando registrado pra que a pessoa não esqueça como é que essa merda toda começou. Porque se eu não tivesse deixado registrado isso, talvez agora, de tanta informação que essa coisa tá bombardeando a internet com essas informações inúteis, eu esquecesse como tudo começou. Como tudo começou. Ela diz até que ela é do exército de não sei que país aí, que ela pode até bombardear Recife e destruir tudo, como ela colocou nesse jogo aí de japonês aí, que eu gravei e deixei aí, ó, nesse aí, que aparece essas duas bonecas japonesas, sei lá, que nem do Japão é, aí uma passa a mão na outra, ela chega por trás da outra e passa, ó, e se esfrega nela, isso tudo é espírito caído, entendeu? Esse negócio de otaku aí de mangá, ele fica tentando se passar por uma pessoa que realmente existiu aqui, viveu aqui na cidade de Recife, e é tudo mentira. Essa coisa tá até querendo dizer que eu sou japonesa, pra ela tá querendo usar o meu rosto pra se passar por mim, e tá querendo dizer que eu sou uma japonesa, uma chinesa. Isso tudo é espírito caído, ele quer se apossar do que a pessoa é, do que a pessoa foi. Eu não fui muita coisa, entendeu? Eu não fui muita coisa. Agora dizer que eu também sou um Zé Ninguém, não. Eu tenho história, entendeu? Eu tenho história. Eu sei que eu conheci aqui, entendeu? Eu sei muito bem cada pessoa que eu conheci aqui. Nada disso esse jogo não vai levar ninguém a lugar nenhum. Nunca tive triângulo amoroso entre eu e mulherzinha nenhuma aqui. Essa baixaria que criaram não vai dar nada pra ninguém, entendeu? Ainda mais se fosse uma mulherzinha que tivesse um rosto pra mostrar, mas nem rosto essa coisa tem. Então tá explicado. Tá explicado. Daqui a pouco ela vai dizer que ela é filha da minha mãe e do meu pai, pra ela poder dizer que é uma sósia minha, que ela tem o meu rosto, só se meu pai com a minha mãe, né, tivesse parido um terceiro filho, que eu saiba só eu e minha irmã. Essas outras vozes aí dessa banda mesmo, Coldplay, parece que é minha irmã sonhando que é um, que é um homem, porque esse mesmo aí, minha irmã tem olho azul, né, e esse rosto desse vocalista também dessa banda Coldplay é muito parecido com o rosto da minha irmã. E a frequência da voz eu também tô reconhecendo, é como se fosse a minha irmã sonhando que ela é um homem. E por causa disso, ela tem uma frequência assim de um homem meio assim, delicada, como se ele na verdade fosse uma mulher sonhando que é um homem. Por isso ele tem um canto de querubim, sei lá o nome que se dá pra isso, bem delicado assim, porque é na verdade uma mulher que tá sonhando que é um homem, algo assim, entendeu? Então eu não vou achar que. Eu não me impressiono muito com isso, porque eu tô vendo que isso é um mundo de sonhos, de pessoas que teve a memória fragmentada. Esse negócio aí de seita adventista também, seita de. Pra mim, eu aprendi coisas importantes na igreja. Eu fui muitos anos pra essa igreja aí, mas só os hinos. Algumas coisas foram conservadas, alguns hinos, algumas coisas eu interpreto da minha forma. Eu gosto da parte mais, assim, que não tem muita imagem, mas que tem mais os acordes das músicas, né? Música clássica também, tudo isso tem importância, né? Mas essas coisas, esses espíritos obsessores, eles estão tentando corromper a memória das pessoas pra chegar na raiz, nessa grande árvore que é só de músicas, né? De música clássica seria, né? A árvore das almas das pessoas, dos espíritos que conseguiram encontrar o caminho, que conseguiram se desvencilhar das armadilhas das obsessões daquilo que dizia você da sua rota né? Procurar superar a sua má compreensão dessa vida aqui, das suas ilusões, né? Então, eles tentam distrair as pessoas com coisas que não têm valor, mas eles querem que as pessoas acreditem que aquilo tem muito valor, entendeu? Pra ludibriar, pra enganar, pra distrair as pessoas. E por uma parte, a maioria dessas coisas aí, dessa banda aí Coldplay, pra mim foi bom, porque eu aprendi, sim, eles têm esse portal aí. E eu me lembro deles, e eu cheguei a conhecer, assim, sabe? Não muito, mas eu cheguei a conhecer, porque eu estagiei lá na prefeitura e tem esse portal aí. Agora, quer dizer que porque essas pessoas são lá da Boa Vista, é o fantasma da Boa Vista, se ele tem boa procedência, se ele é um espírito, como é que eu posso dizer, de querubim, de anjo, arcanjo, ou se ele é um, como diz naquela outra música de Alceu Valença, né, um diabo loiro, aí eu já não sei, mas isso aí também não é da minha conta, né, saber, né, mas que esses clipes aí, eles são bons pra que eu aprenda coisas que eu não sabia, isso aí eu tenho certeza. E a pessoa que eu conheci, que agora seria, né, esse vocalista dessa banda aí Coldplay, ele tinha uma energia muito boa, era de um rapaz, assim, bem simpático, bem alegre, é, bem puro, assim, né? Ele não tinha nessas aí onde hackearam, sei lá, faz ele vestir essa roupa colorida e ficar no palco, né, nessa multidão. Isso aí não é original, não, porque eu cheguei a conhecer essa pessoa. Eu posso garantir que não é a mesma pessoa. Então, o que fizeram? Já tentaram, como é que eu posso dizer, roubar a alma dessa pessoa, corrompendo essa discografia aí desse vocalista aí dessa banda Coldplay. Imagina lá, outros também, de homens e de mulheres, né? Daqui dessa cidade aqui de Recife. Agora, dizer que esse acervo aí, né? Esse acervo associado a memórias pessoais, como por exemplo, tem a música de Marina Lima, que é uma memória minha pessoal, né?
A pergunta que se deve ser feita é quantas pessoas que vivem nesse lugar, né? Porque se esse fragmento de memória tá tão assim, é tão pessoal que só eu vou entender do que se trata, como se fosse uma árvore minha própria, quantas pessoas vivem aqui? Quantas pessoas têm memória individual, né, da vida delas e onde é que está armazenado, porque eu só estou conseguindo acessar da minha própria memória as pessoas que eu conheci. E a história de cada uma delas e a minha própria história, como se poucas pessoas morassem nesse lugar. Porque se fosse muitas pessoas, não teria como ter esse tipo de árvore de informação, né, onde você pode falar de cada pessoa e lembrar dela. É muito estranho isso, é como se poucas pessoas morassem nesse lugar. Porque não tem como eu saber quem é o seu Valença, quem é esse aí dessa banda Coldplay, que seria o Fantasma da Boa Vista. A dedo, assim, eu posso dizer, eu conheci um fantasma de um pirata, que seria o seu Valença, mas que não era, era um garoto. Eu conheci o fantasma da Conde da Boa Vista, que na verdade era um funcionário da prefeitura, que ele era muito simpático, muito alegre. Eu conheci o vocalista da banda, né, dessa banda aí, Nação Zumbi, que também era um funcionário da prefeitura, parece que ele era da área de segurança da informação, ele era da minha área de informática. E outros e outros. Tem um clipe de Roberto Carlos e Erasmo Carlos que parece que também mostra um menino que vai estagiar na prefeitura. Ele anda pela rua, ele anda por uma avenida. É um clipe mostrando a época que era, né? Era década de 70, mas na verdade não era. E aquela avenida grande que aparece nesse clipe aí é na verdade a Conde da Boa Vista. E aquele estagiário, aquele menino que tá andando pela avenida, na verdade sou eu. E Roberto Carlos e Erasmo Carlos é esse aí, esse vocalista aí da banda Coldplay, parece. E Roberto Carlos também trabalhou lá na prefeitura. Algo assim. Então isso é um fragmento de memória de pessoas que vai se organizando dessa forma, para que as pessoas não esqueçam quem elas realmente são. Mas que isso está sendo atacado por uma coisa muito poderosa, está sim, porque eu estou vendo isso acontecer. Eu sou muito detalhista e eu presto atenção em coisas juntando, né? E pela memória que eu tenho uma memória boa. Eu consigo montar esse quebra-cabeça para entender o que coisa que tá atacando isso aí, entendeu? Memórias de homens estão sendo atacadas por um tipo de entidade, de várias, talvez. De pombagira de mulheres que foi rejeitada. Tem espírito de pombagira aí que diz que foi casada com não sei quem, que não pode ser traída, que tem ódio de homens porque os homens traíram elas ou porque não entendeu? Essas coisas aí. Eu tô observando isso todo santo dia. E eu tô organizando aí pra mostrar a frequência dessas pombagiras aí que diz que foi casada com não sei quem, que é mulher de não sei quem, nem de voz humana é. Pra você ter uma ideia de quanto grave que isso é, quanto de nocivo, tóxico, assim, tóxico é uma palavra, né? Tóxico não gosto dessa palavra, posso dizer podre, nojento que isso é pra mim. Quando eu ouço essas coisas tentando se comunicar, eu dá vontade de vomitar. Mas que eu sei que isso não é tecnologia só que explica, eu tenho certeza. Isso é um tipo de várias, né, entidades. Espírito caído de pessoas, espírito de porco mesmo é que tá fazendo isso aí. Entendeu? E eu vivi uma vida, eu pude experimentar a minha vida, eu pude ter experiências sexuais, mas isso não é motivo de eu estar falando sobre isso na internet. Mas essas coisas aí, elas fazem questão de dizer, associar o nome dela ao nome de outras pessoas e faz questão de dizer que elas são a escolhida para ser mulher de não sei quem. Veja a loucura, veja que isso não tem sentido. Você faz amigos, você tem namorados vários, as pessoas começam a vida desde cedo, na adolescência, teve infância, teve adolescência, né? Ninguém pode associar o seu nome ao nome de uma outra pessoa durante uma vida toda, né? Porque ninguém nasceu com ninguém aqui nesse lugar. Mas esses espíritos obsessores, eles associam o nome deles ao nome de outra pessoa, como se ele estivesse querendo dizer, uma vez que o nome dele está associado ao nome de outra pessoa que também morou, que também viveu aqui, eles aprisionam a alma dessa pessoa o resto da vida. Pra eles é sobre isso, né? Mas não existe isso aqui. As pessoas conheceram várias outras pessoas. As pessoas têm um círculo de amigos que elas fizeram. Também de inimigos, se alguém teve aqui algum, né? E quis brigar por alguma questão aqui. Ou nada disso. Pra mim, eu conheci pessoas. Nem de todas eu fui amiga, entendeu? Algumas eu conheci só porque falava comigo. E eu não sei o que se pode mais ser criado disso. Eu agradeço só pelo acesso ao portal. Que eu tive esse acesso através dessa chance que foi dada pra me entender sobre essas questões aí. Entendeu? Aqueles lá da Conda Boa Vista, lá também do Recife Antigo, se foi pirata, se foi esse aí, Reginaldo Rossi, se foi cafetão de cabaré, nada disso eu sei, porque eu só tô tentando entender a psique dessa coisa, né? A psique deles, a história pra boi dormir, pra contar, eu não sei, mas o que tá por trás da psique, como é que posso dizer, da mente, né? Se é coletiva, se não é, quantos são e o que querem desses espíritos aí, entendeu? Viver uma vida e eu fui feliz, graças a Deus.